Chegou a hora do clássico. Domingo é clássico. O Mineirão. O Atlético e Cruzeiro vale a liderança. Topo do Campeonato Mineiro. E o Mineirão. O Mineirão vai ficar pequeno. Cruzeiro e Atlético pedindo passagem na tarde deste domingo. E em algum lugar perto do Gigante da Pampulha, o clássico vai começar antes. Na hora do almoço. Vou repercutir aqui uma coisa bacana que eu e o presidente do Atlético Mineiro concordamos. E o almoço entre a diretoria do Galo e o do nosso rival Cruzeiro. Uma belíssima iniciativa, inclusive, um almoço com cruzeirenses e atleticanos juntos, porque rivalidade tem que ser só dentro de campo. Será que eles vão servir uma aguinha no filtro de barro? O Edu tá com fome de gol. Edu, artilheiro, o cabeça de filtro de barro. Almoço do clássico. Será que vai ter uma parrilhada uruguaia pra agradar o pessolano? Um banquete pra celebrar a paz, coisa boa. Melhor antes do jogo do que depois, né? Vai dar uma indigestão, dependendo de quem ganhar. Boa tarde, Globo Esporte no ar, seja muito bem-vindo. Terça-feira de carnaval, o feriado tá acabando e a gente já tá esquentando o clima para esse jogaço de domingo, clássico Atlético e Cruzeiro. E a gente tem notícias ao vivo dos dois clubes, nossos repórteres, para trazer as últimas de Cruzeiro e Atlético que se representam hoje. Henrique Fernandes já tá aqui no estúdio pra gente comentar muito dessa partida. O jogo é domingo, às 6 horas, transmissão do Premier. E aí todo clássico sempre tem aquela mesma pergunta: tem favorito? Você lembra, ano passado o Atlético era o grande favorito, perdeu pro Cruzeiro por 1-0. Agora é o super campeão brasileiro contra um time em reconstrução. Eu te pergunto, e aí? Dois gigantes do futebol, em 101 anos de rivalidade. Quando se trata de Atlético e Cruzeiro, essa é a única conta exata. O equilíbrio entre os dois sempre está presente, independentemente das circunstâncias. Em 2006, o Atlético na Série B deu empate. Nos últimos 2 anos, com o Cruzeiro na segunda divisão, o inverso aconteceu. E cada um teve uma vitória. Se não olhar para esse retrospecto, se não entender a dificuldade do jogo, aí a chance do Cruzeiro aumenta. Porque Atlético e Cruzeiro, por cima, por baixo, na mesma, sempre é Atlético e Cruzeiro. Então, será que existe favoritismo no clássico? É claro que um time que está na Série A, em tese, tem uma qualidade técnica superior. Porém, para ganhar o clássico é necessário mais do que isso. Depois de quase 2 anos, o clássico volta a receber a torcida em capacidade máxima aqui no Mineirão. E serão 52 mil ingressos apenas para a torcida do Atlético. Então, em um jogo tão equilibrado, resolvido nos detalhes, será que essa maioria aqui na arquibancada deixa o Atlético como favorito? Eu sempre gostei de ser o favorito para um jogo, de entrar em campo favorito, principalmente diante de um adversário direto, né, de um clássico. Isso sempre foi um fator positivo para mim. Agora, entendo que o favoritismo não te garante a vitória, né? Hoje o Atlético está mais forte do que o Cruzeiro, mas o Cruzeiro não é menor. Então, o Atlético precisa de respeito. Mas no duelo de líderes dessa edição do Campeonato Mineiro, o equilíbrio deve ser o enredo dessa história, que agora conta com novos atores e um novo momento dos dois times. E o clássico, Henrique, se define, às vezes, por duelos, né? Tem os técnicos estrangeiros, tem o Edu e o Hulk lá na frente. Edu contra o Godin, né, dentro de campo. Também. O Hulk contra a defesa do Cruzeiro. E do lado do campo tem um que vai chamar atenção. Ah, é? Lateral esquerdo da Seleção Brasileira, Guilherme Arana. E a sensação do Cruzeiro, Vitor Roque. Repara aqui no campinho, o Atlético atacando pra cá, o Arana fica do lado esquerdo. O Cruzeiro atacando pra lá, o Roque fica do lado direito. Eles vão bater no mesmo setor do campo. Tá claro, eles ocupam a mesma faixa do gramado. E esse duelo, o que esperar? Eu acho que o Roque não vai ser titular, mas deve entrar no jogo e vai bater de frente com o Arana, que é um lateral principalmente ofensivo, mas que também marca muito bem. Então acho que vai ser um duelo para testar muito bem o Vitor Roque, talvez seja o melhor jogador que ele vai jogar duelando.
E pro Arana também tem aquela pressão de você não deixar o moleque do Cruzeiro crescer pra cima de você, né? Será que o Pesolano vai falar assim, Rock, segura o Arana? Segura o Arana, mas vai ser um duelo bacana de ver, como outros tantos na noite do Mineirão. Muito mudou, né, do clássico de 2021 pra esse de 2022. Esse deve ser o primeiro clássico do Rock, né, ele participando do jogo, como será de boa parte do time do Cruzeiro, né? Só 2 prováveis titulares no domingo devem ser titulares também, ou melhor, participaram também no clássico do ano passado, mas não como titulares, ó. A gente tá vendo o Brock e o Rômulo entraram no jogo no clássico passado, aos 20 do segundo tempo. São os 2 prováveis titulares no fim de semana, os 2 únicos que já participaram de um clássico entre Atlético e Cruzeiro. Será que isso pesa muito? Eu acho que não. A média de idade dos 2 times é parecida. O Cruzeiro, o time titular provável, 28 anos de média. O Atlético, 29 anos. Jogadores experientes não se enfrentaram nesse clássico. Tiveram outros clássicos importantes na carreira. Então acho que isso se equilibra bastante, Maurício. E onde você acha que esse jogo vai ser decidido? Em que setor do campo? Eu acho que o Cruzeiro tem uma posição que pode equilibrar um pouco mais o clássico. O meio-campo. O Cruzeiro tem João Paulo e provavelmente terá o Giovani, que está até fora por questões médicas, mas acho que vai se recuperar a tempo. Olha o João fazendo um golaço no jogo da Copa do Brasil. Se esses caras participarem bem da pressão e conseguirem cuidar bem da bola quando o Cruzeiro tiver, o Cruzeiro pode equilibrar o clássico. O Atlético tem mais qualidade, é um time que vem de uma temporada brilhante no ano passado, mas se esses caras no meio-campo do Cruzeiro conseguirem estar numa boa noite, acho que o Cruzeiro equilibra o clássico e a gente pode ter uma surpresa, entre aspas, de nova vitória do Cruzeiro, como foi em 21, né? Todo mundo apostou no Galo, deu Cruzeiro. Isso está aberto para o domingo também. Que nunca é surpresa, são as análises do Henrique Fernandes aqui no Globo Esporte. É isso, meu velho. Valeu demais. Clássico a gente sabe, né? Sempre é momento e os 2 times estão embalados. Qual torcida que você acha que está mais otimista nesse momento, Henrique? Acho que as 2 estão mais otimistas do que antes de se enfrentarem no ano passado. Eu acho que as 2 acreditam mais no time desse ano. Vamos ver? Atlético e Cruzeiro no topo do Campeonato Mineiro. Boa fase, né? E o torcedor tá daquele jeito, com a autoestima lá em cima. A expectativa do cruzeirense, então... A gente tá com o senhor centroavante hoje e vai ter gol. A gente tem que manter os pés no chão. É um começo muito bom, muito diferente, né, da minha primeira passagem aqui. De um lado, o Atlético, campeão da Supercopa. Do outro, o Cruzeiro, que conquistou uma vaga na próxima fase da Copa do Brasil e virou assunto no país, graças a um ídolo revelado no próprio clube. Ronaldo, agora gestor, vai estar no Mineirão de olho no jogão de domingo. E os jogadores, claro, querem fazer bonito para agradar ao chefe, né? Vamos, Cruzeiro! Atlético e Cruzeiro chegam embalados pelo otimismo e com uma confiança enorme. Placar, não importa se é 1, se é 2, importa que a vitória será celeste. Globo Esporte de volta com o assunto da semana, é assunto no elevador, na padaria e aqui no Globo Esporte, claro, Atlético e Cruzeiro, clássico de domingo que vale a liderança. Quem vencer, assume a ponta. E a gente vai trazer agora as informações, agora para ir para Pampulha, Toca da Raposa, Emanuel Araújo, porque o Cruzeiro já treinou, né? Pela manhã, Emanuel, boa tarde, seja bem-vindo também. Fala, Maurício, boa tarde para você que está com a gente no Globo Esporte. Exatamente, a semana do Clássico já começou para o Cruzeiro, com esse treinamento hoje de manhã e com algumas novidades, viu? Porque jogadores que estavam fora por lesão voltaram a treinar normalmente com o elenco. São os casos do Vitor Leque, atacante, e também do zagueiro Sidney. Os 2 estavam fora por um mês e agora viram opção para o jogo de domingo. As preocupações do departamento médico agora se voltam para o Giovani. Meio de campo sofreu uma pancada no último jogo contra o Sergipe pela Copa do Brasil e aí ele está tratando de uma lesão na coxa direita, segue nesse tratamento. Outro jogador que segue treinando normalmente aqui na Toca da Raposa, mesmo negociando com o Santos, é o zagueiro Maicon. A situação dele deve ser resolvida ainda essa semana, até o final dessa semana, isso porque o Ronaldo deve chegar na quinta-feira e a partir disso sai a decisão se o Maicon fica ou não no Cruzeiro. Volto com você, Maurício. Tá certo, Emanuel. Muito obrigado. Nesse momento, os jogadores do Cruzeiro devem estar dentro da Toca da Raposa almoçando, se preparando para essa semana que é muito decisiva. Vamos, Cruzeiro! Vamos a ganhar! É isso, é o Cruzeiro chegando. Ele é o visitante no Clássico. Voltou aos treinamentos um pouquinho mais cedo que o Atlético, voltou agora de manhã. E quem tá voltando também é Arthur Moraes. Boa tarde, Arthur. Boa tarde, Dimara, Nação Azul, ouvinte super.
Mas é aquela história, né? O rival jogou. E aí o Cruzeiro treinou até o sábado, folgando o elenco no domingo e na segunda-feira. Por isso que pela manhã aconteceu na Toca da Raposa a reapresentação. E aí sim, naturalmente que o Cruzeiro respirando, iniciando aí a sua preparação para este super clássico do próximo domingo. Bom, Ronaldo Fenômeno, como sempre, já se posicionou nas suas redes, sempre naquele diálogo com o torcedor celeste, aquela interação. Já a gente traz em destaque esta situação no bom sentido, né? Porque claro, são colocações feitas, ponderações feitas pelo Ronaldo, muito importante. Aliás, ele fala até em almoço com a diretoria do Atlético. Eu só quero saber o cardápio. Qual vai ser o cardápio? Você falou há pouco aí do almoço do presidente do Atlético. Isso. Mas esse almoço não vai ter mexido, não. Esse é mais caprichado, sem desmerecer o mexidão, que realmente é uma delícia, né? Eu, se tivesse esse almoço, pedia mexidão. Enfim. Mas o almoço também é mais caprichado, pode pintar um churrasco, sei lá. Só não pode pintar bebida, né, para os dirigentes, porque tem o clássico, tem o confronto. Vamos lá então. Ronaldo Fenômeno revelou a interação aí com o torcedor celeste, que terá sim um almoço com a diretoria do Atlético no dia do clássico. Eu acho que eu tava falando disso, é do almoço, né, com o presidente Sérgio Coelho, do Atlético Mineiro, com o Rafael Menini e toda a diretoria do Atlético. A gente vai fazer o almoço no dia do jogo, e eu acho que a gente tem que criar esse hábito, né, entre os presidentes de clubes, né, pra gente trocar ideias, trocar figurinha. Na verdade, o que a gente tem que ser, né, inclusive tenho falado muito isso também, rivais em campo e fora de campo, né? Fora de campo a gente tem que se unir mais, né? O futebol brasileiro, né? A gente quer mudar a história do futebol brasileiro, então a gente tem que começar a nos unir para buscar as melhores soluções no futebol brasileiro. Eu acho que a gente quer mostrar com isso um grande exemplo de respeito entre a gente e, enfim, eu acho que vai ser muito bacana. Tomara que muitos clubes possam aderir a isso, porque é um momento especial do encontro dos clubes, é um momento que pode ter uma confraternização. Isso já acontece na primeira divisão da Espanha, viu? Não é uma ideia que eu tive, tal. Isso já acontece na Espanha, na primeira divisão, quando os times se enfrentam, tem um almoço oferecido pelo time da casa para a diretoria, né, a comitiva rival, e é muito bacana. Eu fui em muitos fora de casa também, recebi muitos presidentes quando a gente estava na primeira divisão, e achava sempre isso muito bacana, né? Poder discutir, falar do futuro, né? Trocar figurinhas, enfim. Acho que a gente está nesse momento aí pro futebol brasileiro. Bacana, é a cultura lá fora, né? Bom, Arthur, só pra lembrar uma coisinha, não é lá fora só não. Eu acho maravilhosa a iniciativa, acho que é realmente inédita em termos de Atlético e Cruzeiro almoçarem no dia do clássico, mas é bom a gente lembrar, né, Arthur, você acompanhou vários comigo, a competição sul-americana, tanto Libertadores, Mercosul, Sul-Americana, existe a tradição já dos jantares ou almoços entre as diretorias, ou seja, sempre quem tá recebendo, né, Arthur, organiza o jantar, o almoço. Mas a véspera dos jogos. O Ronaldo já falou que esse vai ser no dia do jogo, exatamente, né? É muito comum a véspera dos jogos. Isso, como acontece na Europa. E eu acho a iniciativa maravilhosa, porque Atlético e Cruzeiro tem que mostrar sempre as suas diretorias para os nossos torcedores, todos, né? Que a situação é de campo. Não é nas arquibancadas ou nas cadeiras do Mineirão, como queiram, o jogo é dentro de campo, né? E coincidentemente, o que você falou aí
O Ronaldo Fenômeno também destacou que o estádio estará lindo para receber a torcida, mas que a coisa se decide em campo, não em brigas, em confusões de torcedores, Ronaldo. Domingo vai estar muito bonito o Mineirão, vai estar cheio, com certeza. Vai ser um grande jogo, e com certeza queremos que não tenha nenhum tipo de violência. Não é esse o exemplo que a gente tem que passar, rapaziada. Bacana, Ronaldo, é isso aí, Muito o bacana, exemplo muito bacana. tem que partir realmente dos dirigentes. É isso aí, Dilmara. A semana do Cruzeiro começou assim, esse pronunciamento, essa manifestação do Ronaldo Fenômeno. Muito bacana. Agora, do elenco, do time, a gente vai falar no próximo bloco, porque o Cruzeiro iniciou também essa preparação, tendo dúvida pro meio-campo, viu, para esse jogão. Arthur Moraes. Conta aí pra Os gente. treinamentos, Dilmara, até o clássico, eles vão acontecer sempre no período da manhã. Hoje a reapresentação, amanhã, quarta, quinta, sexta, sábado, as atividades então no horário da manhã. A questão agora é o Giovani. A grande dúvida para o clássico, ele recebeu uma pancada no jogo com o Sergipe, coxa direita, se reapresentou de lá pra cá, né? Do jogo pra cá, fez tratamento mesmo na folga e não foi diferente pela manhã na Toca da Raposa, e assim será. Vejamos se até quinta ele já possa voltar a campo e treinar. O Sidney treinando normalmente, Vitor Leque, são jogadores que poderão estar entre os relacionados sendo reforços. Então, para defesa e para o setor ofensivo. Pessoal continua perguntando pelo Maicon. Ele segue no grupo, treinando, participando das atividades. O Ronaldo está chegando essa semana. Naturalmente que essa situação ela será definida com a chegada de Ronaldo Fenômeno. Pelo menos é o que se espera. Já pensou, Maicon, sendo aí um grande reforço para o clássico de domingo? Seria muito bom. Portanto, o Cruzeiro já respirando o super clássico de domingo, com direito ao almoço entre as diretorias de Mário Oliveira.